Olá, sou Paula Colese, advogada e sócia da boutique trabalhista Ovidio Colese Advogados. No nosso segundo episódio do Trabalho em Foco, abordaremos o mundo dos eventos, tema tão em alta, ainda mais no Brasil. E para isso eu trouxe dois gigantes desse mundo, Marcelo Campos, sócio fundador da MC Connections, e Marcela Oliveira, sócia da agência Estalo. E um breve resumo do histórico profissional dos nossos convidados. Marcelo trabalhou na MTV, foi para o corporativo no Estadão e atualmente, além de sócio da MC Connections, é um dos envolvidos na elaboração e execução do Festival de Verão em Salvador, evento que em 2024 marcou a presença de mais de 80 mil pessoas. Marcela sempre atuou em grandes agências no mercado de live marketing, Bullet, banco de eventos, a Atual Mix, com experiências reconhecidas como o Salão do Automóvel e o Carnaval de Salvador. Marcelo e Marcela, sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada, é um prazer estar com vocês. Bom, para iniciar, eu vou fazer a mesma pergunta para Marcela, mas Marcelo, você complementa a sua experiência. Para nós que não entendemos esse mundo de evento, quando a gente fala em marketing, a gente se confunde todo. Então eu queria entender de vocês o que vocês fazem, o que a Estalo, a agência Estalo faz e o que a MC Connection faz. Ótimo. Eu trabalho na área já de live marketing há mais de 20 anos, então já fiz um pouco de tudo. A Estalo é uma agência que já tem mais de 16 anos de mercado, nasceu na Bahia, hoje a gente atua no Brasil todo. Nossa maior operação hoje está em São Paulo. A gente fala muito que a nossa principal entrega, o nosso principal diferencial hoje é porque a gente realmente é uma extensão do cliente. Os clientes enxergam a Estalo dessa forma, né? Porque a gente sempre foca em entender o objetivo de cliente e trazer a melhor solução. Por que eu falo isso? Porque dentro do live marketing a gente tem várias vertentes. Então, acho que o principal é a gente entender a dor e trazer uma solução, independente se isso vai ser numa promoção, numa ativação, num evento de lançamento de produto, num evento para um público final, ou até mesmo, muitas vezes, num evento interno, numa ação para a área de vendas, numa ação de incentivo para a equipe. Então, a gente tem todas essas vertentes aí para trabalhar dentro do live marketing. Eu já pego esse gancho porque também tenho mais de 20 anos de experiência no mercado, como o Paulinha falou. Vim da MTV pro Grupo Abril, Grupo Estadão, sempre trabalhando com entretenimento, né? E a MC Connections nasceu assim, há 6 anos, né? 10 anos a menos que a Estalo, mas também presente nesse exato momento de tomada de decisão da onde a marca vai criar uma experiência positiva. Então, muitas vezes a gente até pode trabalhar em conjunto com a TL, né? Então, a agência da MA já trabalhou em conjunto em alguns momentos. E eu acho que essa é uma entrega da MC Connections totalmente voltada para o mercado de experiência de marca, no consumidor final. Você Eventos é antes, então, marketing. você é antes da MA, digamos assim, você é o planejamento. Tô no momento um pouquinho antes que ela, mas eu acompanho até o final do processo. Tá. Então a gente troca muito dentro do mercado. Bom, então, com certeza vocês ficam de olho muito na cadeia produtiva, né? Acho que todo esse segmento. E aí, entrando um pouquinho no que ficou muito em alta em 2023, nós tivemos muitas situações de trabalho degradante ou trabalho análogo ao de escravo, principalmente ligado a grandes eventos, né? Vocês dois têm experiência em grandes eventos, em participar. Como que foi essa experiência e como que é essa experiência, ainda mais diante dessa agenda ESG? Mudou, não mudou? Existe uma preocupação maior? Conta um pouquinho, se vocês já tiverem casos práticos, também conta. E um pouco da dificuldade que é controlar tudo isso. Eu acho que assim, esse é um assunto que tem que estar cada vez mais em pauta. Acho que a gente tem que discutir cada vez mais. Mas eu acho que é muito importante a gente entender que a agência e cliente precisam andar juntos, né? A gente precisa que o cliente também tenha essa visão. Obviamente, cada vez mais as empresas também estão olhando para isso. Mas a gente tem uma lei que ela muitas vezes ela acaba sendo um pouco utópica para a realidade no nosso mercado, da nossa área, né? A gente tem eventos aí que duram muitas horas, que duram muito tempo. Então, como é que a gente consegue, obviamente, dar todas as condições de trabalho que todo mundo merece, que todo mundo precisa, que todo mundo tem que ter, mas dentro de uma realidade que é diferente de outros mercados, né? A gente até já passou por uma situação recente, num grande festival, que um dos nossos clientes, que era patrocinador do festival, nos chamou para ajudá-lo a averiguar se de fato uma denúncia que tinha sido feita de que a organização estava tendo trabalhos análogos à escravidão, se era
verídico e o que eles iam cobrar da organização para que aquilo fosse corrigido, né? E a gente realmente achou algumas situações degradantes. E aí a gente tem que, acho que também olhar um pouco para esse lado da lei, de o que a gente pode, não obviamente que das situações degradantes, mas assim, né, de como que a gente faz carga horária, de como que a gente consegue fazer o período de descanso, como que a gente consegue ajustar tudo isso dentro da nossa realidade. Eu vejo muito, pelo menos da escolha assim, dos clientes de patrocinar os grandes eventos. Vou puxar um pouco mais do lado da experiência do patrocínio, né? Eu não tô tão assim na ponta nessa parte do RH, enfim, da entrega direta, né, do contratado, né, do RH mesmo do evento, mas a experiência de quem patrocina, ela tem uma grande preocupação em entender de fato se aquele produto, se aquele evento, se aquele projeto tem o SG aplicado no 360. Então, não assim, é para inglês ver, não né? é só para inglês ver. Então, toda avaliação de patrocínio, ela traz um olhar, obviamente isso ajuda a trazer patrocínio, né? As marcas olham muito para isso, mas na verdade a aplicação disso a fiscalização da aplicação disso, para o meu entendimento, é o grande X da questão. A gente sabe que todo mundo tem ali a boa intenção, as marcas e os fornecedores, na maioria dos casos, né? Mas a gente não consegue identificar até o final da cadeia, tanta gente se envolve. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que me contrata para patrocinar um festival. Aí esse mesmo cliente contrata a agência da Marcela para ativar dentro do festival. O festival em si contrata outros fornecedores para entregar o festival. Uma cadeia sem fim, e que aí a gente consegue entender onde está essa fiscalização muito na base, acho que de um escritório, enfim, acho que a doutora Paula pode dizer melhor, de como se aplica isso dentro do evento para poder garantir que você não vai sujar o nome de uma empresa ou de um evento por conta de uma falha humana, né, de RH, de gestão também. Eu acho muito interessante, e o que mais me chama atenção e o que eu mais gosto dentro do direito do trabalho é porque ele está sempre ligado à realidade. Então, não que outros ramos, pelo amor de Deus, não estejam ligados, mas o direito do trabalho é ali, é no dia a dia. E eu tenho certeza que, acho que vocês já passaram por situações que você falou, quando que essa pessoa fez isso que poderia eventualmente desencadear uma situação como essa, por exemplo. Então, não sei, Marcela, a gente estava até citando um exemplo. Tem vários. Tem vários, mas esse exemplo que... um do que a gente citou numa conversa pré-podcast, videocast, é que eu presenciei eu presencio muitas coisas dentro do evento, né? Tô no ao vivo ali trabalhando o tempo todo, e tinha uma informação de que uma empresa contratada do setor, né, de bar, teve um funcionário, é um evento que dura muito tempo, muitos dias, né, como a Má falou, e que ele ficou até o final do evento, ficou cansado, bebeu, porque trabalha na empresa do bar, aí já assim, naquela fiscalização, e foi dormir próximo ao estoque de um cliente, que não tem nada a ver com a situação. Esse funcionário dormiu próximo a esse estoque, rolou enquanto dormia e caiu 2 andares. Naturalmente, enfim, se machucou, teve atendimento, foi pro hospital. Só que aí no dia seguinte já estava o Ministério Público do Trabalho louco para embargar esse evento. E a gente fala de coisas grandes, né? Ou seja, ali um evento que tem mais de 20 marcas. E ia sofrer não abrir por um dia, exatamente porque teve um funcionário de uma empresa de bebida que poderia manchar não somente a empresa de bebida, como a empresa onde o estoque estava, que é de outro cliente, e o nome do produto, projeto, que é uma outra frente. Então ele envolveu ali no mínimo 3 diretos e mais 17 indiretos. Né? Ou seja, porque os patrocinadores porque também... os outros patrocinadores iam se lascar, porque eu não ia abrir o evento. Né? O público você entra numa escala tão gigante por uma falha de uma fiscalização ali na ponta. E aí isso foge um pouco de alguns olhares, né? Ou seja, a gente está muito olhando eu falo muito pelas marcas e pelo até meu momento de agência, assim, de cuidar muito da experiência da marca. E a gente esquece, em alguns momentos desse caminho, a importância exatamente de um código de conduta, ou de uma fiscalização mais eficiente, para que a experiência da marca, por mais positiva que ela tenha sido na ponta, de a gente fazer ativações glamourosas, bonitas, experiências incríveis, presença de celebridades, tudo muito bacana, pode se manchar exatamente por uma coisa que faltou à vista de alguém. Porque quando termina o evento, você, né, puta, sucesso, maravilhoso e tal, vamos que amanhã tem mais. Todo mundo vai embora, se recolhe, e a gente não fica, né, no olho do que está acontecendo ali
na ponta. Você vê o ponto que você tocou, a importância da fiscalização e a fiscalização da cadeia produtiva. Não é só, eventualmente, daqueles seus funcionários diretos, né? O que a gente bate muito, a gente costuma fazer e já fez também em grandes eventos, a fiscalização em loco. E aí a gente tira a capinha do advogado, digamos assim, e a gente vai para o campo para ver o que efetivamente trabalha junto com os clientes para ajudar nesse tipo de fiscalização, porque muitas vezes a gente pega contratos, está todo mundo registrado, está todo mundo com escala de trabalho, está todo mundo bonitinho. Mas você vai no campo e você vê que a situação é completamente diferente, que muitas vezes entra aquilo, para inglês ver, em grandes marcas, em grandes eventos, a gente vai apresentar tudo e quando você chega em campo é outra coisa. Então, essa situação, por exemplo, da escala de trabalho e da situação do trabalhador, isso acaba pegando um pouco a parte do trabalho degradante ou às vezes até trabalho análogo ao de escravo. O que muitas vezes não é o trabalho. São situações diferentes. Trabalho degradante tem um conceito, trabalho análogo ao de escravo tem outro. Tem exigências, por exemplo, trabalho análogo ao de escravo, a principal diferença é a liberdade do ir e vir do funcionário, mas que muitas vezes em grandes eventos o que acaba acontecendo? É muito comum. Não tem transporte público para ir embora. Então, como os funcionários sabem que o dia seguinte eles têm que chegar cedo, eles acabam dormindo no evento. Bate uma fiscalização, tem funcionário dormindo no evento, isso daí é um mega problema. E até você falar que ele tem toda a liberdade de ir e vir. Então, por exemplo, nesses grandes eventos, o que a gente sempre recomenda, tem van para pegar e para levar os funcionários embora. Isso é um custo a mais, Mas olha o custo de imagem que você vai ter ou de gestão de crise, eventualmente, se a tua empresa acabar caindo. Não se pode economizar, né? Exatamente. Mas por isso que eu falei da questão da importância de agência e clientes andarem juntos, né? Porque acho que sem dúvida. A gente, obviamente, todo mundo tem a sua parte nisso, né? Então tem esse ponto, né? Aí às vezes a gente, como agência, né, traz esses custos, coloca, né, todo esse cuidado, mas lá do outro lado a gente não tem uma aprovação disso, né? Ou tem outras. A gente também. A gente trabalha, corte, né, a gente trabalha num mercado que ele ainda é muito unfair, né? Eu acho que a área de ATL, de comunicação, né, para quem não sabe, é a parte, né, de campanha, de propaganda, as grandes agências de publicidade, ela já tem uma estruturação melhor e talvez até um respeito, digamos assim, melhor por parte dos processos e dos clientes, né? A gente vive em mundo de concorrências, em mundo de job a job, né? Que a gente não tem grandes contratos fixos, né? Com uma certa segurança de um fluxo porque a gente vive até trabalho. numa outra escala dessa questão de compliances, né? Porque a gente sempre está em concorrência com mais duas para qualquer coisa. Então a empresa também tem sempre essa diretriz de, quando contratar essa linha de BTL, muito olhar sempre 3 concorrências, vamos olhar a planilha, vamos decupar a planilha linha a linha. E aí quando você traz, um pouco que a Mar falou, desse momento fair do cliente, é de que entender que aquela linha ela tem que ser intocável, porque você na verdade está tratando de ser humanos, que a gente você tem que está segurando a conscientizar marca. a cadeia toda, né? Porque assim, Exato. aí eu coloco isso, o meu concorrente não coloca. Então, e às vezes o cliente não vai nem olhar olha, para né? Nem isso, que ele ele não só quer olha o valor aprovar, às final. vezes ele não viu linha a linha, né? Até porque muitas vezes ele, e acho que é o certo, ele confia, né, nas agências que ele tá colocando ali para trabalhar com ele. Mas aí o outro não coloca nada disso. Então, como é que eu vou, né, ser aprovado? Então, acho que tem ainda muita conversa a ser feita. Muita conscientização, exato, e muita participação, acho que de várias áreas dentro da empresa, né? Muitas vezes não somente o marketing, não somente a área de experience, mas a própria área de sustentabilidade, de ESG. Eu vou falar numa área suprimentos. importante também, a área financeira, porque suprimentos, a parte de compras, a parte de, né, liderada por algum CFO, que tem que ser realmente uma diretriz de olhar essas planilhas e buscar cada vez mais nesse filtro seletivo da planilha, essa linha. Essa linha às vezes já devia até ter briefing, né? Tipo, briefing, isso, não um grande pode festival. faltar, exatamente. Trabalhos de
muito Grande tempo, escala. muitas horas trabalhadas. Tipo, a gente exige que tenha tal e tal, né? Que tenha, sei lá, promotores, escalas de 2 horas, né? Tipo, duas escalas de promotores. Então, acho que… O que dá pra segurança para que as agências consigam incluir essa linha sem o receio, Sem o receio de que elas vão ter uma perder uma fiscalização. concorrência porque ficou mais caro, porque… Sim. Enfim, Sim. acho que essa diretriz tem que vir muito do lado do cliente. Chamar realmente esse lado fé do cliente. É uma conscientização não só do cliente, eu acho que é uma conscientização como um todo, Sim. né? Claro. Estamos lidando com os seres humanos, né? Eu acho que até recente a gente teve esse ano, na verdade, acho que teve mais luz para isso também, um grande evento, né? Um dos maiores eventos do mundo, que nós dois somos apaixonados na PF e trabalhamos muito na PJ, que é o Carnaval de Salvador, e a gente vê os trabalhos dos cordeiros. Né? É um trabalho invisível, Marcela. É um trabalho impressionante, é o trabalho invisível. O trabalho. Todo grande evento você tem a limpeza, você tem os vigilantes, e aí o pessoal lá de Salvador, você tem a situação específica dos cordeiros. É aquele trabalho invisível e que ali eles efetivamente muitas vezes ficam numa situação muito complicada. Eu vou comentei citar um exemplo disso. Eu tive um briefing na agência voltada ao Carnaval de Salvador, como todo ano, né? As marcas querem todas estar lá. E era uma marca de proteção solar. E a gente ia fazer os blocos, né? Então, assim, do momento que a gente conseguiu encantar cada vez mais esse cliente foi quando a gente voltou para ele e falou assim: olha, você vai disponibilizar X conteúdo, X mochileiros para passar proteção solar nos foliões, do trio e tal, mas a gente quer que você especificamente coloque 2 para passar nos cordeiros. Porque a ação está toda voltada para o público que pagou o ticket de abadá de R$1.000, né, que provavelmente tenha uma proteção solar dentro da sua necessaire que ele vai passar. Mas o cordeiro não. E aí, vamos falar sobre isso? Vamos passar no cordeiro? Que legal. Vamos fazer essa comunicação do bloco fazendo um speech com o cantor, dizendo, vocês estão aí protegidos e tal, mas nossos cordeiros também. Que legal. E aí a gente conseguiu entregar essa ação. Foi, obviamente, um sucesso, mas abriu até o olhar. A marca não tinha pensado sobre isso. Não. E muitas vezes eles não recebem nem os próprios bonés, instrumentos de trabalho, né? Um boné, uma luva. Uma camisa verde. Porque, pra quem não sabe, o cordeiro é o funcionário que fica segurando a corda em volta do trio. Então ele passa 6, 7 horas ali segurando uma corda com a mão. Luva, com certeza. E assim, tomando porrada de todos os lados, né? Porque passa a polícia, passa a pipoca, passa o filhão que tomou uma. Então, assim, ele tem ainda um trabalho chato de aturar em condições um pouco mais precárias. Mas é uma discussão um pouco mais profunda, que o Carnaval ainda vai entender. Mas eu acho que já começou, já despertou, por exemplo, em ações como essa que você fez, em outras ações, nesses grandes festivais, por exemplo, quando a gente teve a oportunidade de fazer aquela fiscalização em loco, uma das coisas que eu apontei o pessoal tá sem boné, tá muito sol, tava muito sol. E a questão de eventualmente envolver, você fala, você tá vendendo algo, por exemplo, é um ambulante que tá vendendo, tem aquelas mochilas, né? Logicamente a gente olha peso de mochila também e tudo mais. Se você tá com a camiseta de um patrocinador, por que você não faz uma camiseta UV dentro de um evento desse? Porque você vai agregar valor à tua marca, não tem como, porque minimamente a pessoa vai olhar e vai falar, estão disponibilizando uma camiseta UV pra pessoa, estão disponibilizando boné. A mesma coisa, começou a chover, cadê a capa de chuva? Né? Então precisa também. Então, aqui e aí, pessoal, a gente é verdade, as pessoas muito ficam lutando pela entrega no LED do trio, né? Umas entregas que são legais, mas quando você tem ali, né, um corredor ativo de cordeiros que vão adorar ter essa troca, ou seja, a gente pode ajudar a remunerá-los melhor, ou seja, porque eles estão entregando uma ação, bom que eles também ganhem por isso, né? Afinal de contas, não são órgãos humanos. E aqui são coisas que são situações que a gente sai daquela situação básica do é registrado, não é registrado. Não importa, são seres humanos que estão prestando um tipo de trabalho e que devem minimamente ter condições mínimas. A gente não está falando aqui de equiparação salarial, a gente não está falando de PLR, a gente está falando de condições mínimas de trabalho, né? Então, entrando um pouquinho nessa parte de fiscalização, a gente sabe que um dos mecanismos para mitigar um pouco o risco é a questão do código de conduta. Ambas as empresas têm código de conduta. O que vocês acharam? Funcionou, não funcionou? Conta um pouco da experiência dentro da empresa de vocês. Bom, a gente lá na MC Connections, a gente aplicou o código de conduta.
Por alguns motivos. Primeiro, por entender, acho que teve um holofote jogado aí dentro de um festival grande relacionado exatamente à cadeia, né, que colocou em risco a própria reputação do festival e obviamente, da cadeia contratada por ele. E a gente faz parte de uma cadeia, inevitavelmente. Então, seja em qual momento da cadeia eu faço parte. Então, eu queria trazer essa segurança tanto para os clientes que trabalham com a gente, e a gente lá, eu assino contratos todos os dias. E dentro desses contratos, eu sempre acabo observando quais são as marcas, né, as empresas que têm o código de conduta e que a gente assina. E eu vejo o quanto que é legal também, eles vêm do outro lado, quando eles recebem o meu contrato, que eu também tenho um código de conduta e que ele está seguro de que há um trabalho pensado, né? Tem uma conscientização interna já, Tem uma conscientização né? interna total. E a gente trabalha em ambientes de muito vulnerabilidade, eu vou chamar assim. São momentos glamourosos, são momentos, né, de ações em locais onde o grande público gostaria de estar e acessos muito gigantes, né? Então, e eu tenho a minha cadeia de trabalhadores comigo, né, quem está na minha agência, e às vezes eu contrato muito também terceiros em vários momentos. Lá a gente é todo mundo muito... São as suas regras, daqui ninguém... São as minhas regras, daqui ninguém passa. E é importante que saiba, porque muitas vezes a pessoa não tem nem noção da consequência de um ato dela. E o código de conduta vai para tudo, vai do ato ali e vai do ato fora dali. Então, assim, eu acho que a partir do questão momento da camiseta, que eu tô usando a camiseta da MC Connections, por exemplo, eu tô num evento, eu vou sair do evento, tira a camiseta. Tira a camiseta. Exato. Total. Não vai eu tô ficar, porque eu tô no aí... momento de diversão, sei lá, acabei de entregar um trabalho, eu tô aqui no super camarote, que é o open bar. Cara, você vai ficar lá? Você pode ficar lá, o cliente permitiu, a relação tá acontecendo, o player permitiu, você tem aquele acesso, use com responsabilidade. Então, não vai beber demais, não vai discutir com ninguém, não vai agredir ninguém, não vai postar coisas que não são positivas. Acho então, que redes sociais é um assunto redes sociais, hoje bem... a gente colocou lá, cara. A galera regalou o olho quando a gente começou a falar de rede social. A gente falou, tomem cuidado com suas redes sociais, assim. E sempre tem aquele limite, né? Porque a rede social é da pessoa, né? É da pessoa física, né? O que geralmente a gente orienta nesses casos, né? Você, funcionário, tem uma rede de relacionamento profissional dentro da sua rede? Você aceita clientes, por exemplo? Aceito. Então, você vai ponderar o que você vai postar. Não, eu não aceito e a minha rede é privada e é perfil fechado. Então, eventualmente, você tem uma maior privacidade. Mas, a partir do momento que você tem clientes dentro da sua própria rede social, e é importante também que a empresa não obrigue o funcionário a aceitar os clientes, né? Então, não, mas a partir do momento que ela olha tem a uma importância rede... de um código de conduta para você evitar situações como essa, às vezes, de alguém cair numa rede social e a gente sabe os e nem tudo é estragos só que sobre fazem, o cliente, é sobre a própria agência. Então, assim, se eu dúvida. tenho um funcionário que ele segue todos esses exemplos que você citou, é fechado, não segue nenhum cliente, tem uma vida muito preservada. A partir do momento que ele faz algum post de conotação que vai de desencontro ao que a agência local onde ele trabalha... Mas tem uma cultura, né? Tem uma cultura... Cara, Tem que tomar cuidado, eu né? me sinto no direito de acionar esse código e tomar uma providência sobre isso. Eu não quero que ele incite violência, não quero que ele faça exploração de uso de droga, nada nesse sentido na rede, independente se ele segue cliente, se o cliente segue ele. Se eu sigo o Vi, eu já acho que é suficiente. Até porque não é a nossa cultura, né? A gente diz muito sobre como a gente trabalha, exatamente porque é o que eu falei, a gente está em situações vulneráveis e lugares total de destaque e que acaba chamando sempre para ficar naquela linha, né? Então, eu tenho isso muito claro lá dentro, o código foi fundamental para que a gente deixasse esse recado claro e fair. Acho que todo mundo se sente seguro também para os dois lados, não é somente do empregador, sem dúvida, mas do empregado. Ele tem esse canal também de denúncia de N situações em que ele pode, caso ele não encontre um caminho direto para poder se expressar, ele tem essa outra frente. E, obviamente, isso quando o cliente vê, como eu vejo deles, e quando eles veem o meu, eles certamente estão seguros de que estão, né, fazendo uma boa escolha de parceria de trabalho. Eu acho que o código ele ajuda muito, muito na cadeia como um todo, né, como o Marcelo trouxe. Até porque, né, a gente tem essa questão do cliente e também para os nossos terceiros, né, para os nossos fornecedores. Então, também quando a gente contrata um fornecedor, ele também tem acesso ao nosso código. Então, ele também sabe que para trabalhar com as nossas agências, eles precisam seguir aquelas diretrizes.
E acho que pro funcionário também, acho que para a relação entre os funcionários também, eu acho que o código ele traz de fato muito mais até uma liberdade do que uma privação, né? Porque ali tá tudo muito claro. Então todo mundo sabe a regra do jogo. Então até eu acho que aproxima mais, humaniza mais, eu acho que dá mais essa liberdade que o Marcelo comentou no final, né, dele saber que ele pode contar, que ele pode falar algo que ele não se sentiu confortável, e aí a gente obviamente que vai sempre entender, avaliar, averiguar para também que tudo seja sempre justo. Sem dúvida. Bom, eu passaria mais... Mas já acabou? A gente, infelizmente, a gente já está com o tempo aí esgotando. Eu queria agradecer demais e queria não só agradecer pela disponibilidade de tempo, ainda mais com as agendas malucas que vocês ambos têm, né? Depois do carnaval já dá uma ajudada. Isso, só de ser depois do carnaval. E outra coisa, pra gente é sempre bom também, importante parar e para analisar para onde a gente está indo enquanto mercado de eventos. Isso é muito importante. Acho que a troca, né, eu e o Marcelo, a gente troca muito sobre isso. Acho que é muito importante também, né? Entre as agências, total, entre os clientes. Acho que a conversa, comunicação, né? A gente trabalha na área de comunicação. Se a gente tiver uma comunicação e a gente dita muito para onde está indo esse mercado. É sempre o mercado que apresenta novidades. Então por isso é bom a gente estar sempre atualizado. Que bom que vocês trocam, que bom, e eu conheço o trabalho de vocês e já tive a oportunidade de ver e participar e saber o quanto vocês são preocupados, né? Então isso nos dá uma grande esperança aí de que realmente é um mercado que está em evolução e que daqui a pouco essas questões estão resolvidas. O nosso podcast vai ficando ao final. E eu queria lembrar que estamos no mês de maio, mês do trabalhador, e que infelizmente essa pauta do trabalho degradante, trabalho análogo ao do escravo ainda é recorrente, e por isso que a gente trouxe essa situação, que foi uma das situações, digamos assim, que fez surgir o direito do trabalho, a proteção do direito do trabalho, e ainda no século XXI a gente tem que falar sobre isso. Mas, como pudemos ver, existe uma evolução, que bom que estamos caminhando nesse sentido. Para quem quiser seguir MC Connections e Agência Estalo, ambos no Instagram, sigam também a gente, @ovidiocolesiadv, e fiquem ligados para os próximos episódios. Obrigada.